E agora a primeira iluminação que a gente vai fazer é a iluminação que vai ficar aqui atrás de mim. É o que vai ficar aqui atrás. Então o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui essa camada aqui de exposição 1, copiar, né? E vou criar aqui uma nova camada. Lembrando que vai criar uma nova camada clicando aqui, nesse maisinho aqui. Então eu vou criar, olha só, perceba que ele já vai criar aqui em cima da camada de exposição copiar, porque ele estava selecionado. A nova camada ela é sempre criada em cima da camada que está selecionada. Então eu seleciono essa camada aqui, se eu criar uma nova camada, vai criar em cima dela. Se eu selecionar essa daqui, vai criar uma camada em cima dessa daqui, e assim por diante. Então nessa nova camada aqui, eu já vou mudar o nome dela, vou colocar iluminação externa 1. Eu não sei se eu vou usar mais, mas acho que não. Só esse aqui acho que vai estar bom, mas eu vou deixar assim. Iluminação externa 1. Eu vou selecionar aqui o pincel, a ferramenta do pincel novamente. Vou clicar aqui nele. Nas opções de cores do pincel, eu vou selecionar aqui um vermelho, só que eu vou selecionar uma cor aqui que não é nem tão vermelha e nem tão branca. Então eu vou selecionar aqui um meio termo, um vermelho mais puxado para o branco, quase que um rosa. E vou apertar aqui em OK, beleza? Feito isso, eu vou configurar o pincel aqui novamente, né, em dureza em 0. E agora a diferença agora vai ser no tamanho. Eu vou colocar um tamanho aqui mais ou menos que ele vai pegar aqui uma área que fique interessante aqui externamente, né? Então eu vou posicionar aqui um pincel mais ou menos desse tamanho aqui e vou colocar ele aqui no centro, como centro o sabre de luz, e vou dar um clique aqui nele. Vou dar um clique, e olha só, perceba o que ele fez aqui já atrás. Já fez uma iluminação bem grande já lá atrás, né? E o que eu vou fazer aqui agora, porque tá um negócio meio estranho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o modo de mesclagem dela. Lembrando que o modo de mesclagem é o modo como ele vai interagir com as camadas que estão embaixo, que no caso são essas duas aqui. E eu vou apertar aqui, vou mudar de normal e vou colocar nessa opção aqui, ó, luz linear, beleza? Então vou colocar aqui em luz linear, lembrando que você pode colocar em qualquer uma outra aqui que você achar que fica interessante, mas eu acho que nesse caso aqui luz linear fica bem legal. E eu vou mudar aqui a opacidade, pensando que está muito claro, eu vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade, eu posso diminuir bastante aqui até. Vou deixar aqui mais ou menos em 18%. Não precisa ser uma coisa tão forte, beleza? É só pra criar essa ideia de que ele também tá iluminando ali atrás. A gente já basicamente aqui fez a iluminação externa. Percebe que não é uma coisa assim tão difícil de fazer. O mais complicado mesmo é fazer a iluminação aqui, que vai ser no meu caso aqui em mim, né? No personagem. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui em cima da camada de exposição e vou criar uma nova camada. E eu vou chamar ela já aqui de iluminação personagem. Iluminação personagem 1. Vou dar o nome de iluminação personagem 1. Beleza. Lembrando o seguinte, que essa camada aqui é para iluminação apenas do personagem. Então não pode pegar aqui fora. Então como é que eu vou fazer para não pegar do lado de fora e apenas lá de dentro? Que é uma ferramenta que a gente usou praticamente esse vídeo em todo, que é a famosa máscara de corte. Então vou clicar no botão direito, criar a máscara de corte. Agora a iluminação aqui que a gente fizer vai se aplicar apenas na camada eu. Então olha só, se eu pintar aqui em qualquer lugar, olha só, não importa onde eu pinte, ele vai pegar aqui apenas no eu aqui, né, em mim. O que eu já vou fazer? Eu vou crescer aqui o pincel, vou deixar nas mesmas configurações anteriores, cores, dureza e tudo mais, só que agora eu vou aumentar o tamanho dele. Lembra que o outro aqui da iluminação externa 1, a gente deixou mais ou menos desse tamanho aqui, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos desse tamanho. Só que agora eu quero que a iluminação ela também chegue também nessas regiões aqui um pouco mais longes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o tamanho do pincel para chegar até lá. Então vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, olha só. E eu vou dar um clique. Beleza, dei um clique, ele já fez aqui mais ou menos. E o que eu vou fazer? Para ficar mais interessante ainda, eu vou diminuir aqui o tamanho do pincel e vou dar um outro clique. Não tanto, vou diminuir aqui, vou posicionar e vou dar um outro clique. Para ficar, espera aí, diminuir um pouco mais, e vou dar um outro clique. Olha só, para deixar aqui essa região um pouco mais forte, né, que ela está mais iluminada, e aqui um pouco mais fraco. E agora, como vocês já devem estar imaginando, espero eu, a gente vai mudar o modo de mesclagem dele. A gente vai tirar de normal e a gente vai colocar aqui agora, eu acho que luz brilhante vai ficar bem interessante. Então vou colocar aqui em luz brilhante, lembrando que pode ser a opção que vocês desejarem, a maneira que vocês acharem melhor. Mas nesse caso aqui, eu acho que luz brilhante fica ideal. Então eu vou colocar aqui em luz brilhante e vou diminuir aqui a opacidade dele. Eu vou deixar aqui, deixa eu ver, eu acho que aqui em 50% fica bom. Qualquer coisa depois eu posso mudar, beleza? Qualquer coisa eu posso diminuir ou aumentar conforme aqui a gente vai
mexendo. Então olha só, eu já começo a criar aqui uma ideia de iluminação. E o que eu vou fazer aqui para melhorar um pouco mais? Eu vou criar aqui uma outra camada. Lembrando que ela vai ficar em cima aqui de iluminação personagem 1. E eu vou chamar ela aqui de iluminação personagem 2. Beleza? Vou chamar aqui de iluminação personagem 2. E ela, o que eu vou fazer aqui? Ela vai ser um pouco diferente dessa outra aqui. Ela aqui eu já vou colocar ela com a cor branca. E eu vou colocar o modo de mesclagem dela em sobrepor, beleza? O que essa camada ela vai fazer? Ela vai realçar um pouco mais essa camada aqui de baixo de iluminação personagem 1, né? Ela vai deixar mais claro algumas regiões aqui que no caso são mais fortes. Porque perceba o seguinte, como o sabre de luz aqui tá aqui, então essas regiões aqui elas vão ficar mais claro que essas regiões aqui. Então essas regiões aqui onde eu vou colocar de azul, elas vão ficar um pouco mais escuras. Então a gente precisa criar essa ideia. Então eu coloquei já no branco, modo de mesclagem sobrepor. E agora ao invés do pincel, eu vou utilizar a ferramenta do degradê, beleza? E com a ferramenta do degradê, a gente vai clicar bem aqui para a gente selecionar o tipo de degradê que a gente vai querer. Então vou clicar lá, vou clicar aqui em básicos e perceba que vai aparecer 3 opções. Essa primeira opção aqui é a opção, né, que é das duas cores que está bem aqui embaixo, que vai no caso da cor branca para a cor rosa. E tem essa outra opção aqui, que é a opção que a gente vai usar, que ela vai utilizar a cor do primeiro plano, que é a primeira cor que está aqui, que no caso é o branco, e ele vai para o transparente. Então a gente vai selecionar essa opção aqui e vai clicar em OK, né, que é a opção do meio. E aqui percebam que tem 3 tipos de degradê, na verdade 3 não, perdão, 5 tipos de degradê. Eu não vou falar de cada um deles, né, mas basicamente a gente vai escolher esse daqui, onde tem o formato de uma bolinha. Então já com a ferramenta do degradê aqui selecionado, ferramenta da bolinha, aqui iluminação personagem sendo todas elas aqui, ó, percebam que todas essas camadas aqui, ó, estão sendo todas elas aplicadas único e exclusivamente em cima da camada eu. Então percebam que é uma iluminação bem específica, beleza? Então aqui iluminação personagem 2 com degradê. Eu vou pegar aqui o degradê, vou puxar aqui mais ou menos de onde está o sabre de luz e vou apontar aqui, olha só, até a extremidade aqui do personagem. Então vou soltar, olha só, percebam que ele já vai clarear aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui no meio aqui mais ou menos e a mesma coisa mais aqui embaixo. Olha só, já vai criando esse contraste, né, essa ideia de que aqui está mais iluminado que a outra região. Eu vou diminuir também aqui a opacidade, como eu fiz nas outras, ficou muito forte. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 70%, por aí, 76%. Eu acho que tá bom. Posso até diminuir um pouco mais essa opacidade aqui da iluminação personagem 1. Achei que ficou muito vermelho. Para 40%, beleza? E olha só, agora já tá ficando, né? Já tá ficando bem legal. Só que agora ainda tem mais algumas coisas que a gente tem que fazer. Olha só, perceba o seguinte. Quando o sabre de luz está iluminando, ele está iluminando essas regiões aqui. Só que a mão, no caso, ela tá meio que na frente do sabre de luz. Então, se vocês for parar para perceber, essa região aqui da mão e essa região aqui, teoricamente, elas teriam que estar mais escuras. Elas nem teriam que estar recebendo brilho nenhum nessas regiões aqui. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai escurecer, a gente vai criar uma sombra nessas regiões. E como que a gente vai fazer isso? Criando aqui uma nova camada novamente. A gente vai criar uma nova camada. A gente vai colocar também uma máscara de corte em cima dela. Lembrando que para criar máscara de corte, clica no botão direito, criar a máscara de corte e assim por diante. E eu vou mudar o nome dela aqui agora para sombra, beleza? Vamos mudar o nome dela aqui para sombra. Na verdade vou colocar a sombra personagem. E com essa sombra personagem, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar aqui a cor agora do pincel para cor preta. Vou mudar lá para cor preta. E eu vou selecionar aqui a ferramenta do pincel. Posso até diminuir aqui. Vou deixar a dureza... Opa, vou colocar a cor preta de novo, que eu sei que eu mudei. Vou mudar aqui, ó, a dureza dele eu posso deixar em 0 mesmo por cento. Nesse vídeo aqui a gente vai usar a dureza sempre em 0. E eu vou pintar aqui agora de preto essas regiões aqui, onde no caso seriam mais escuras. Não tem problema se passar um pouco aqui para onde no caso não seria muito escuro, porque não tem problema. Já já a gente vai resolver isso. Eu posso pintar aqui mais ou menos essas regiões aqui. Mais ou menos aqui, ó. Aqui, essa região aqui. Beleza? E eu já vou aqui, só para ajustar aqui, eu vou diminuir também um pouquinho a opacidade aqui. Eu vou deixar mais ou menos aqui em 77%, beleza? Mais ou menos aqui 77%, só para criar uma leve sombra aqui.
E agora pra gente ajustar a sombra, que olha só, percebam que a sombra ela tá bem marcada. E visualmente está um pouco estranha essa sombra bem marcada. E como é que a gente vai fazer para resolver isso? Eu vou clicar bem aqui nessa opção aqui, que a gente vai criar uma máscara de camada. Lembra que não é máscara de corte, agora é máscara de camada. E o que é a máscara de camada? Ela vai transformar toda essa camada aqui da sombra personagem em duas cores. Na cor branca e na cor preta, né? Perceba que o Photoshop ele já muda aqui automaticamente para cor branca e preta assim que a gente cria uma máscara de camada. E o que isso indica? A cor branca é basicamente tudo aquilo que vai aparecer. E a cor preta é tudo aquilo que a gente vai esconder. Então só um exemplo aqui, olha só, se eu pegar a cor preta e pintar, olha só, eu vou escurecer, na verdade eu vou escurecer não, eu vou esconder aqui essa parte aqui, ou seja, eu vou meio que remover, vou meio que deletar. E se eu mudar para cor branca e pintar novamente, ele vai aparecer. Então a gente trabalha assim, a gente esconde, mostra, esconde, mostra, esconde, mostra. E assim por diante a gente trabalha na máscara de camada. Só que aqui a gente vai selecionar a ferramenta do degradê, com as mesmas opções que estava antes. A única diferença é que agora a gente vai mudar para cor preta. Agora ela vai estar do preto para o transparente. Olha só, então ela está aqui da cor preta, levando até o transparente. E eu vou dar leves cliques aqui, olha só, puxando mais ou menos do centro até aqui. E olha só, percebendo que ele vai suavizando aqui um pouco essas sombras aqui, olha só. Já vai criando uma ideia, já não vai ficando mais tão marcada essas sombras, principalmente essa daqui. Eu senti que ficou muito marcado, olha só. E agora já não marca tanto a sombra, já fica um pouco mais realista, beleza? Se eu quiser voltar, eu posso mudar para cor branca e fazer ao contrário, né? Caso eu tenha feito alguma que eu não queria. Opa, só mudar aqui para cor branca, olha só. Eu volto aqui, eu posso fazer de novo, melhor. Beleza? Eu posso até diminuir um pouco mais aqui a opacidade. Para 70%. E beleza. Então a gente já criou aqui a sombra no personagem, já criou esse contraste aqui nele. E aqui agora, só para ficar mais interessante, o que é que a gente pode fazer? Perceba o seguinte, que o sabre de luz, ele está iluminando aqui eu. E automaticamente teria que estar gerando, eu tinha que estar gerando uma sombra aqui atrás. Como é que a gente vai gerar essa sombra? Eu vou pegar aqui a camada do eu, apenas do eu, e vou apertar Ctrl J nela. Mas olha só, perceba que criou aqui um eu copiar e um eu. Esse eu copiar aqui, eu vou mudar o nome dele só para eu. E esse eu aqui de baixo eu vou colocar sombra personagem externa. Beleza? Então com essa camada aqui a gente vai fazer a sombra. E como é que a gente vai fazer isso? Com essa camada aqui de sombra personagem externa selecionada, a gente vai clicar em imagem, ajustes, saturação e vai mudar aqui essa opção de luminosidade para a cor preta. Então a gente vai escurecer toda a camada. Visualmente vocês percebem que não aconteceu nada porque ela está embaixo da camada eu. Mas se eu tirar o olhinho aqui da camada eu, olha só, percebam que vai aparecer apenas essa camada aqui da sombra, beleza? E o que eu já vou fazer com ela aqui? Eu já vou posicionar ela aqui, olha só, lá atrás, olha só. Vou mover ela aqui, posicionando ela ali. Beleza. E aqui agora, para deixar um pouco mais realista essa sombra, eu posso aplicar um desfoque nela. Então vou lá em Filtro, Desfoque e Desfoque Gaussiano. Né? E aqui eu posso aumentar aqui o raio do desfoque. E olha só, ele vai aplicar um desfoquezinho lá atrás. Posso deixar mais ou menos aqui em 30, né? Não precisa deixar muito marcado aqui essa sombra e também nem tão fraquinha. Então aqui mais ou menos 18. Da maneira que vocês acharem melhor aí e apertar em OK, beleza? E a última coisa aqui, eu vou só diminuir aqui a opacidade para não ficar uma sombra muito forte. E olha só, se eu deixar aqui mais ou menos em 39% já fica bom. Eu vou só posicionar um pouquinho mais perto aqui. E olha só como já fica bem mais realista agora aqui a nossa montagem. E por último, para a gente conseguir fazer uns retoques finais aqui, já está praticamente pronto, né? Só para dar uns retoques finais, para dar aquele tchan, eu vou selecionar aqui essa camada sabre de luz, que no caso é a primeira aqui, vou clicar aqui, ó, para a gente criar uma outra camada de ajuste, vou clicar aqui sobre ela, sobre essa bolinha, e vou clicar aqui, ó, em curvas. Ele já vai criar aqui uma máscara não, uma camada de ajuste de curvas. O que é essa camada de curvas? Eu vou resumir aqui basicamente ela. Basicamente a gente consegue controlar as regiões claras da nossa imagem e as regiões mais escuras da nossa imagem através desse gráfico aqui. Então perceba que o gráfico ele começa com dois pontos. Ele começa com esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Então o que a gente vai fazer para ajustar aqui para ficar bem interessante? Eu vou criar na verdade um ponto bem aqui. Para criar um ponto é só eu dar um clique. Então olha só, dei um clique. Eu criei um ponto bem aqui, mais ou menos nessa região aqui do gráfico. E eu vou subir aqui essa região. Olha só, eu vou clarear
essas regiões mais claras aqui da nossa imagem. Beleza, o que eu vou fazer agora para dar um contraste e para ficar bem interessante? Eu vou clicar bem aqui, olha só, vou criar um outro ponto aqui nessa parte de baixo e vou diminuir aqui. E olha só agora, tanto que vai ficando mais interessante. Né? Percebendo como está muito vermelho aqui, nesse caso é por causa dessa iluminação personagem 1. Então eu posso diminuir mais um pouco aqui a opacidade dela e diminuir um pouco mais esse vermelho aqui. Eu posso deixar mais ou menos aqui em 25. E eu posso voltar aqui em curvas, olha só, até ajustar melhor aqui ela, aqui para ficar melhor. Lembrando que o Photoshop é assim, né? Você vai mexendo e vai alterando, né? Nem sempre uma configuração que você colocou, né? Um número que você colocou aqui, por exemplo, de opacidade, vai ser aquele número para sempre. Às vezes, na medida que você vai mexendo, você vai alterando também, vai achando melhor alterar. Aqui é uma questão mais estilística, né? A intenção aqui, na verdade, é fazer esse S aqui. E aí vocês vão mexendo aqui nessa camada de curvas, ó, já percebem que eu vou mexer bastante na ideia de formar um contraste interessante que fique legal, beleza? Então acho que aqui nesse caso aqui, desse jeito aqui que eu fiz, acho que já ficou bom. E o que eu vou fazer aqui para dar um outro retoque aqui interessante? Eu vou criar também uma outra camada de ajuste, só que dessa vez eu vou criar de exposição. Só para vocês entenderem que essa camada aqui, de ajuste de curvas, ela está sendo aplicada em todas essas daqui embaixo. Para ela estar sendo aplicada apenas ao sabre de luz, ela teria que estar com uma máscara de corte. Né? Então se eu criar aqui uma máscara de corte, olha só, ele vai se aplicar apenas ao sabre de luz aqui. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele seja aplicado realmente em tudo, que é para a imagem inteira. E a mesma coisa aqui é a exposição que eu acabei de criar. E eu vou aumentar aqui então essa exposição aqui, para deixar um pouco mais claro aqui a nossa imagem. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos em 1, para deixar aqui bem clarinho aqui agora, né, para não ficar tão escuro. E eu vou diminuir mais um pouco essa iluminação personagem 1 aqui, que está muito vermelho, que ela que está deixando vermelho. Eu vou deixar aqui mais ou menos, posso deixar aqui em 18% por aí, beleza? Que já fica um resultado bem legal. Eu posso diminuir também aqui um pouco essa iluminação personagem aqui. Eu posso deixar aqui, só diminuir um pouquinho a coisa aqui, mais ou menos deixar em 73% por aí, beleza? Bom, beleza, e aqui agora a última coisa que a gente vai fazer aqui para deixar bem interessante, bem realista esse sabre de luz aqui. Depois que vocês fizeram todas as alterações, depois que estiver praticamente pronto, eu aconselho que vocês façam isso aqui, que é o quê? O sabre de luz, ele é uma luz. Então a ideia é que a gente consiga ver um pouco do que está lá atrás, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui no sabre de luz, só lembrando que é só clicar nessa setinha aqui, que ele vai expandir aqui, no caso, aqui a pasta onde está o sabre de luz, né? Que vai mais ou menos até aqui. Eu vou vir aqui na própria camada do sabre de luz e eu vou vir na opção de preenchimento. Por que eu não venho em opacidade, diminuir a opacidade? Porque se eu fizer isso, eu diminuo a opacidade do brilho ali que eu dou. Então eu não quero isso, eu quero diminuir o preenchimento. O que é o preenchimento? É a parte interna aqui do nosso sabre. Então se eu diminuir aqui em 0, só para vocês terem uma ideia, olha só, eu diminuo, mas as outras opções de brilho aqui e tudo mais, que no caso são os efeitos aqui que a gente colocou, eles permanecem. Então eu vou diminuir aqui o preenchimento de forma o seguinte, vou deixar aqui em 100 e vou diminuindo de forma que eu consiga visualizar pouco a pouco ali o fundo, né? Que no caso acho que aqui ficaria bem ideal mesmo em 50%, que aí eu consigo ver metade sabre de luz e metade o fundo, e aí fica esse efeito muito mais interessante, muito mais legal. Só lembrando, para vocês verem aqui a diferença, eu posso segurar aqui o Alt e clicar aqui no olhinho aqui do plano de fundo, que eu consigo visualizar apenas ele, olha só, eu consigo ver a diferença, segurando o Alt, ó, eu consigo ver a diferença aqui que ficou de um para o outro, né? Ficou uma diferença gigantesca e ficou muito interessante, muito legal. Só lembrando também, outra coisa, de vocês terem essa organização aqui, para vocês não se perderem, e também que nenhum valor aqui é definitivo, né? À medida que vocês forem fazendo, né, vocês perceberam aqui que eu voltei várias vezes nessa camada de iluminação aqui, personagem 1 e 2, para estar alterando os valores aqui para deixar melhor, né, para ficar mais interessante. Então nenhum valor é definitivo. Então, à medida que vocês forem fazendo, realmente vocês vão ter que ir alterando aqui outros valores e tudo mais, beleza? Bom, galera, beleza, então esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu sei que são vários e vários processos aqui que a gente fez, mas não é nada impossível, não é nada muito complicado. Se vocês entenderem aqui, em qualquer coisa que vocês forem tentar fazer, vocês vão conseguir fazer, com certeza. A ideia é que vocês entendam mesmo o que eu fiz aqui.
E também, à medida que eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo junto comigo, beleza? Então, se necessário, assista o vídeo 1, 2, 3 vezes, até vocês aprenderem realmente a fazer isso aqui e ficarem craques nisso aqui, beleza? Então, se vocês tiverem entendido, cliquem em gostei. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários do vídeo, que eu vou estar respondendo a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal também para estar me ajudando, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!